Olá, seja bem-vindo à aula sobre lista duplamente ligada. Em inglês também se chama Double-Ended Queue. Como sempre, essa parte mais teórica vai ser bem rápida, só para dar uma pequena base para a gente resolver os exercícios. Então eu vou fazer uma introdução, a análise das principais operações e a gente já parte para os exercícios. Bom, a lista duplamente ligada é dinâmica, significa que você pode remover ou inserir elementos arbitrariamente, de acordo com o tamanho da sua memória. Funciona bem como uma pilha, assim como a lista, mas diferente da lista, ela funciona também muito bem como fila, ou seja, quando você vai inserir ou remover elementos do início, da esquerda, se nós imaginarmos que a estrutura começa na esquerda e tem o seu fim à direita. Funciona bem para iteração, assim como a lista. Você pode iterar do primeiro ao último elemento sem problema. Agora, ele não funciona bem para acesso aleatório de elementos. Para acesso a elementos no meio da estrutura, já não é uma boa utilizar esse tipo de estrutura de dados. A classe duplamente ligada DEC, que vem lá do Double-Ended Queue, ela se encontra dentro do pacote Collections, então você precisa importar antes de utilizar. Vamos fazer a análise das principais operações. Então, assim como a lista, os métodos append, pop e len funcionam da mesma maneira e possuem tempo constante, assim como na lista. Agora, diferente da lista, existem os métodos append left, pop left, que vão, respectivamente, inserir um elemento no início da lista ou remover um elemento do início da lista em tempo constante. Aqui está o calcanhar de Aquiles dessa estrutura, que é o acesso ou a atribuição em elementos no meio da fila. Então, esse tipo de operação vai ser linear de acordo com a posição que você colocar. Então, quanto mais próximo ao centro, pior vai ser o algoritmo. Linear também, como na lista, vai ter o método extend, onde você pode inserir todos os elementos de um iterável ao final da lista ligada, mas existe também o método extend left, que vai inserir esses elementos no início da lista. Isso ocorre de forma reversa. Uma outra peculiaridade é que você pode acrescentar um parâmetro com o tamanho máximo dessa fila. Então, quando você coloca um tamanho máximo de elementos, se você atingiu esse limite máximo e inserir um elemento ao final da sua estrutura, o primeiro elemento vai ser automaticamente removido. E se você inserir um elemento no início, o último elemento vai ser automaticamente removido. Esse tipo de estrutura de dados se chama circular buffer em inglês. Então, um buffer circular aí. Às vezes você precisa implementar isso na mão em outras linguagens, mas isso já vem pronto aqui no Python. Então vamos dar uma olhada nessas operações. Se você quer utilizar a lista duplamente ligada, você precisa importar essa estrutura do pacote Collections, onde ela se encontra. Então você vai lá e importa a estrutura. Para criar uma nova estrutura, você utiliza o nome dela como se uma função fosse. Então, por exemplo, criarei uma estrutura aqui com 5 números e a gente pode verificar a representação em termos de string. Perceba que, diferente da lista, foi incluído aqui o nome DEC para diferenciar na representação essa estrutura de uma lista. Então, assim como na lista, nós podemos perguntar quantos elementos constam nessa lista duplamente ligada. Você pode também, assim como na lista, inserir números à sua direita, ou seja, no final da lista. Você pode remover os elementos à direita dessa lista do final. Então, essas são operações exatamente iguais às da lista,
Mas diferente da lista, você pode chamar o append left, considerando que o início é a esquerda, para inserir elementos no início. Então está lá no início -1. Ou para remover elementos desse início. Assim como a lista, eu também posso chamar um extend para inserir todos os elementos de um iterável. Então, vamos colocar aqui a sequência começando de 5 e indo até 8. Para você inserir todos esses elementos ao final da minha lista duplamente ligada. Então, está aqui, ó, 5, 6, 7 e 8. E nós podemos também inserir elementos de um iterável à esquerda. A diferença é que aqui é como se você tivesse um for, em que você fizesse um append left no primeiro elemento do iterável, depois no segundo, depois no terceiro. Então, na prática, esses elementos serão inseridos no início dessa lista duplamente ligada em sua ordem reversa. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos criar um range que vai do -10 até o -4. E inserir à esquerda. Então, veja que quando eu chamo o numbers, veja que eles estão em ordem reversa, porque se fosse inserido na ordem natural, teria que ser -10, -9, -8, em vez da ordem que está aqui, que é o -6, -7, -8 e assim por diante. Agora, o último uso interessante que eu mencionei foi o uso da lista duplamente ligada como um buffer circular. Então, eu vou inicializar aqui, eu vou até chamar de buffer por conta disso. Vamos inicializar uma outra lista, vazia nesse caso, com o maxlen de 3. Ou seja, esse buffer nesse momento está vazio e eu só posso ter 3 elementos. Então, eu posso aqui no buffer fazer vamos fazer logo um extend com 3 valores. E aí eu tenho os números de 0 a 2 aqui. Mas como o meu tamanho máximo para essa lista duplamente ligada é 3, se eu agora inserir elementos à direita, o elemento da esquerda vai ter que sair da lista. E vice-versa. Então vamos lá. Se eu inserir aqui à direita o número 3, veja que o 0, elemento inicial, teve que sair da lista. Da mesma maneira, se eu fizer um append left com o valor de 0, agora o último elemento tem que sair dessa lista aqui. Então passa a ser 2. Se tiver algum problema que um buffer circular seja interessante para a sua utilização, você pode utilizar a lista duplamente ligada também. Então, a sacada nos exercícios, e o que eu vou mostrar com a resolução da soma de números binários é, se você não tiver acessos no meio e tiver inserções ou remoção de elementos no início, prefira utilizar a lista duplamente ligada, pois você tem essas operações em tempo constante, que é muito melhor que o tempo linear de acesso e remoção de elementos em uma lista comum, que a gente viu lá na seção sobre listas. Muito obrigado por assistir essa aula.